Sejam muito bem-vindos! Estamos ao vivo, começando a nossa minissérie Forex na Prática, uma parceria com a IBC. Se você ainda não é inscrito, já aproveita, já toca aqui embaixo, já se inscreve, porque nas próximas aulas a gente vai mergulhar em tudo que você precisa saber para realmente entender e operar no Forex de forma prática e sem enrolação. Essa aqui é somente a aula 1, é um tema totalmente direto ao ponto, a verdade sobre o Forex. Então vamos lá, para quem ainda não me conhece, eu sou a Bruna Corrêa, eu opero no mercado há mais de 5 anos de forma independente e eu também sou mentora de novos traders, já formei aí mais de 1.000 traders no mercado de Forex. O meu maior desafio no começo nesse mercado foi encontrar bons mentores, né? Pessoas que realmente explicassem o Forex de forma prática e sem enrolação. E foi por isso que eu criei essa minissérie, para ensinar pessoas comuns a operar em Forex de forma simples, com uma linguagem acessível que qualquer pessoa consiga realmente entender, mesmo que a pessoa esteja começando do absoluto zero. Então fica aqui comigo até o final dessa aula que a gente, né, vai começar já do jeito certo. Essa aula aqui, ela é a base, você precisa dessa base, porque sem essa clareza inicial, fica muito difícil evoluir nos trades. Então vamos lá, você precisa entender primeiro o que é o Forex, né? É já o início da sua jornada, né, nesse mercado, então você precisa entender aonde você está colocando os seus pés. O Forex nada mais é que um mercado de câmbio. Forex é um mercado cambial. Então, o que a gente negocia dentro de um mercado de câmbio? No Forex, a gente negocia pares de moeda. Então, por exemplo, nós temos um par de moeda que é o euro USD. Então, é o euro e o dólar. Então, nós negociamos essa paridade, os dois pares, no caso, juntos, né? É o maior mercado financeiro em termos de volume. Então, movimenta diariamente mais de 7 trilhões de dólares. Se você juntar todas as bolsas mundiais, ainda não vai dar o volume que é negociado dentro do Forex. Então, é muita grana mesmo, tá? E como que o Forex ele realmente funciona? É a troca simultânea entre duas moedas. Então você vai comprar uma determinada moeda e vender ao mesmo tempo. Muito diferente da bolsa, né? Que geralmente negocia os outros ativos ali que são ações. Aqui você vai negociar realmente pares de moeda. Existem muitos participantes dentro do mercado de Forex. Então, não somos só nós, né? Nós somos os chamados traders de varejo. Então, a gente é peixe pequeno, né? Comparado ao que realmente tem dentro do mercado de Forex, né? De peso realmente negociando. Então, nós temos bancos centrais, que eles controlam a política monetária. Nós temos bancos comerciais e instituições financeiras. Esses aí são os que a gente chama de baleias, né? Ou tubarões também no mercado, que a gente tem essas nomenclaturas, né? Para essas instituições que têm capitais muito grandes para operar. Eles realmente movimentam o mercado. E nós temos grandes fundos também e investidores institucionais. Como eu disse, a gente consegue pegar em uma pequeníssima fatia, né? Mas a gente consegue aproveitar e surfar na onda desses gigantes também, se você souber realmente o que você está fazendo. E quais que são as vantagens de você estar no Forex, de você operar no Forex? Primeiro, a altíssima liquidez que esse mercado tem, tá? Você entra e sai de uma operação com muita facilidade, com muita velocidade. Por quê? Sempre que você abre uma operação no Forex, por exemplo, você abre uma compra, tem alguém para fazer o que a gente chama de contraparte. Então, se você abre uma compra, já tem alguém para vender. Se você abre uma venda, já tem alguém para comprar. Então, tem uma altíssima liquidez. Você não precisa ficar aguardando, né, a sua ordem ali para que ela entre a mercado. É um mercado, outro ponto, né, que é muito importante. A maioria das pessoas não costuma ter tempo para estar ali, horário de pregão, por exemplo, na frente da tela, do gráfico ali pela manhã. A maioria das pessoas trabalha em horário comercial.
E o mercado de Forex, ele funciona 24 horas por dia, de sexta-feira a domingo. Então é isso mesmo, 24 horas por dia. Você vai conseguir operar de manhã, você vai conseguir operar à tarde, você vai conseguir operar à noite. Então, de madrugada também, o mercado vai estar girando de madrugada. Então, você tem várias janelas aí para que você consiga operar no mercado de Forex. E dá para lucrar tanto na alta, né, quanto na queda, porque a gente não está comprando um ativo de verdade. Na verdade, a gente lucra com a especulação. Então, se eu entro com uma operação vendida ali e o ativo ele cair, eu vou lucrar com aquela queda, porque, né, não estou comprando nem vendendo algo realmente, eu estou especulando, né? Então, você consegue lucrar desses dois movimentos, tá? E existem algumas nomenclaturas, principalmente para você que está aí começando no mercado, que você vai ouvir e às vezes você não vai entender. Então é muito importante você ter essa base para que você entenda essa linguagem diferente, né? E que isso acaba confundindo muita gente. A pessoa está começando, né? Escuta algumas coisas ali e realmente não sabe o que é, né? Então eu vou trazer isso para essa aula para que você já comece sabendo. Caso você escute alguma coisa desse tipo aqui, né? Mesmo aqui no YouTube ou lá no meu Instagram, você já vai saber. Inclusive, se você não me acompanha no Instagram, eu posto muita coisa lá também, muito conteúdo, a minha rotina também, meu dia a dia, para você me acompanhar. Você pode clicar aqui embaixo, tem o link do meu Instagram também, para você estar me acompanhando lá, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, pares de moeda, né? É aquilo que eu já mencionei no começo que a gente negocia, par de moeda. Então, quando é um par de moeda, vamos lá, vou levar vocês aqui para a tela. Eu gosto de escrever, gosto de digitar, então a gente vai vir aqui para a tela para esse conteúdo ele ficar mais visual. Quando é um par de moeda, como eu mencionei ali, né, eu citei o par euro, vamos lá, euro USD. Então é o euro e o dólar americano. Quando você tem um par de moeda aqui, você tem a base, né, a moeda base, que nesse caso aqui não, né? Em todos os pares, a moeda base, ela é sempre a primeira moeda do par. Então, a moeda base aqui é o euro. E a segunda moeda que nós temos aqui, é o dólar, é a moeda de cotação, tá? Então, você tem essas duas moedas aqui. Moeda cotada, né? Vamos colocar assim. Então, quando você está operando, né? Quando você abre uma operação ali euro-dólar, você tem a cotação do euro sobre o dólar, tá? Então, por exemplo, se eu abrir uma compra no euro-dólar, eu abri em determinado valor, né? Eu abri, o euro se valorizou frente ao dólar, eu vou ter lucro. Agora, se eu abro uma compra e o euro ele se desvaloriza frente ao dólar, a minha operação, ela consequentemente vai começar a ficar negativa. Então, basicamente isso, é sempre a moeda base frente à moeda que é cotada, tá? Quando você começar a abrir as suas operações, dentro do Forex, nós temos os lotes. Então, para você entender, você vai operar com moedas, né? E você vai abrir operações em lotes. Então, nós temos o lote, nós temos um mini lote e nós temos micro lotes. Quando você abre uma operação com um lote, o lote vai ser 1.0, tá? Ou 1.00, se você preferir colocar lá. Isso aqui é um lote. Basicamente, isso aqui são 100 mil unidades da moeda base do par. Então, nesse caso aqui, são 100 mil unidades de euro, tá? 100 mil unidades de euro, que é a moeda base do par. Quando você abre um mini lote, por exemplo, 0.10, né? E aí a gente já vai fracionando. Então, a gente estava em 1.0, nós vamos para 0.10. Aqui, eu vou ter 10 mil unidades da moeda base do par. E aí, quando eu abro um micro lote, que é a menor fração possível para você abrir em uma operação, é 0.01. Esse aqui é o menor lote que você pode abrir em uma operação no Forex. Você está
operando, no caso, 1.000 unidades da moeda base do par, ou seja, 1.000 unidades de euro, tá? Então, tudo isso você vai precisar saber. Quando você for abrir suas operações ali, você vai precisar entender se você está operando, né, um lote, né, um mini lote ou um micro lote. De preferência, se você está começando, é melhor começar com os micro lotes, tá? As frações ali para você começar a entender o mercado primeiro. E aí, a gente entra no preço, naquela questão que eu falei da especulação. A gente tem o preço da moeda. Dentro do Forex, nós trabalhamos com dois preços, tá? Nós trabalhamos com o BID e o ESC. Esses são os dois preços que você vai trabalhar dentro do mercado de Forex. O que significa isso aqui? O BID, ele é o preço de venda de um ativo. E o ESC é o preço de compra. Você vai notar aqui na plataforma, assim que você começar ali realmente a operar, MetaTrader 4, MetaTrader 5, inclusive se você não tem conta em uma corretora ainda, eu deixei aqui embaixo o link da corretora IBC, tá? Entra lá, abre a sua conta, é uma corretora regulamentada, uma corretora excelente, abre a sua conta lá e aí você vai começar a operar já com o pé direito em uma corretora segura. Então, preço BID, preço ESC, tá? Preço de venda, preço de compra. Quando você abre uma operação, você vai ver que ao lado do ativo ele vai estar lá se movimentando, né? No seu painel lá ele vai estar se movimentando o preço BID e o preço ESC. E ele vai ter uma diferença entre o BID e o ESC, que essa diferença é o spread, tá? Essa diferença é o spread. É dessa diferença que a corretora lucra. Inclusive, um ponto muito importante, né? A IBC ela tem um spread muito justo, um spread baixo. E é um ponto que você tem que tomar muito cuidado. Tem corretoras que têm spreads elevadíssimos, exatamente porque é onde a corretora lucra, é no spread. Então, tem corretoras que estão cobrando spreads absurdos. E é um ponto que você tem que levar muito em consideração antes de abrir a sua operação para, né, acabar não deixando muito do seu lucro aí para a corretora. Então, quando você for abrir a operação, você vai ter lá preço de venda e preço de compra, né? E a diferença é o spread que a corretora está ganhando lá. Então, por exemplo, se você tem um ativo lá e ele está com o preço de venda 100, 200, né? E o preço de compra lá 100, 220. Tá? Essa diferença de 20 pips, tá? A gente já vai falar sobre pips também. Então, essa é a diferença, é o lucro ali da corretora sobre essa operação que você está abrindo, tá? E o spread é isso, é essa a diferença. E agora, como que você entende isso aqui? Eu mencionei pips ali agora, né? É mais uma nomenclatura que você precisa entender, é mais uma coisa que você vai escutar quando você estiver no mercado de Forex. Então, nós falamos ali bid, ask, spread, né? E eu expliquei que a corretora, nesse caso ali, naquele exemplo, ela estava lucrando 20 pips, tá? O que é o pip? Ele é a unidade de medida dentro do mercado do Forex, tá? Então, na maioria dos pares, ele costuma ser a quarta casa decimal. Deixa eu te dar um exemplo. Se você tem um ativo que ele está lá em 100, 200, e ele se move, e ele sobe, né? Se valoriza e ele vai parar em 100, 250. Isso aqui significa que ele subiu 50 pips, tá? Então, você tem que ficar muito atento a isso. Quando você for fazer as suas negociações, você vai começar a entender quantos pontos ali você está tendo de variação, para você começar a entender quantos pips, no caso, quantos pontos, né, você está tendo de lucro. Então, nós usamos a nomenclatura de pontos também, tá? Agora a gente vai entrar numa parte extremamente importante e é um dos motivos, assim, os quais as pessoas procuram muito o mercado de Forex. A questão de alavancagem, tá? Alavancagem. E não é, gente, pelo amor de Deus, não é aquele tipo de alavancagem, ah, Bruna, se alavanca conta. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Não é alavancagem de alavancar conta, tá? A alavancagem dentro do Forex, ela permite que você opere valores maiores, mesmo tendo um capital reduzido. Só para você entender, quando você abrir a sua conta, a corretora ela vai te dar opções de alavancagem. Vamos supor que você escolha uma alavancagem de 1 para 100, tá? Você escolhe uma alavancagem de 1 para 100.
e você colocou lá $100 na sua conta. Isso significa que você vai ter uma margem para operar, né? Esses $100, eles vão virar, não vai aparecer isso no teu saldo, né? Mas você vai ter uma margem para operar em torno de 10 mil, tá? Então, você vai entrar com $100 e você vai ter em torno de $10 mil para operar. Isso não vai aparecer ali, esse número no seu capital, mas o que significa isso? Quando você for abrir operações, a corretora ela vai permitir que você abra, mesmo você não tendo capital suficiente para abrir aquelas operações. Essa é a lógica. Então, a alavancagem ela te permite isso. Então, a alavancagem ela é muito boa se for bem utilizada, mas ela pode ser muito ruim se você não souber utilizar. Então, tem que prestar muita atenção nisso, tá? Você tem que tomar muito cuidado para não acabar abrindo realmente operações demais e acabar se colocando em risco, acabar se colocando aí numa saia justa, tá bom? Então, abra com uma boa alavancagem para que você possa operar, mas não saia abrindo várias operações aí, porque isso pode ser arriscado. A gente vai entrar mais em outras nomenclaturas, em outras coisas para que você entenda, né, ao que a alavancagem é ligada dentro do mercado, como você consegue controlar essa margem, deixando isso mais seguro. Essa aqui é só a primeira aula da nossa minissérie, a gente está só começando essa jornada, né? Tem muita coisa ainda para você aprender. E eu quero falar um pouquinho para vocês da corretora que eu uso, porque eu quero que vocês entendam o que considerar em escolher uma boa corretora. Primeira coisa, confiabilidade, tá? Vocês precisam confiar. A corretora IBC é uma corretora regulamentada. Ela tem 2 das 3 principais regulamentações do mundo. Então isso é muito forte, isso é muito pesado nesse mercado. A gente precisa ter essa segurança, já que as corretoras são todas internacionais, né? Então nós precisamos ter essa proteção, tá? O saque é extremamente facilitado e rápido dentro da IBC. No final das contas, é isso que realmente importa dentro de uma corretora, né? Quando a gente faz um saque, a gente quer receber, né? A gente quer que o saque caia na nossa conta. E o spread é extremamente justo. É aquilo que eu falei aqui. Spread é um ponto muito importante. Quando você for abrir uma operação, você vai ver que assim que você entrar na operação, você já vai entrar com o saldo negativo. Esse saldo negativo, ele é o spread. Então, se você entra numa operação onde ela está com o spread muito alto, você vai entrar com um saldo negativo muito alto. Então, até que o mercado volte ali e consiga positivar a sua ordem, né? Querendo ou não, você já perdeu, né, dinheiro ali só por ter entrado com aquele spread muito negativo, tá? E aí, na hora de fechar a operação também, o spread ele vai contar. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, assim, suporte é muito importante, tá? Em uma corretora, suporte. A IBC tem suporte em português, tá? Suporte rápido, suporte extremamente atencioso. E é aquilo que eu falei, eles pagam. No fim das contas, é isso que vai importar para você. Assim que você estiver lucrando, ali você vai querer sacar e vai querer receber. Então, se você ainda não tem conta em uma corretora, né? Clica no link que está aqui embaixo. Tem o link aqui da IBC. Abre a sua conta ali que você vai ter vantagens especiais aí, tá? E, gente, encerrando, né? Esse foi apenas a introdução, essa foi apenas a nossa primeira aula dessa minissérie. A gente vai ter muito conteúdo pela frente ainda. Na próxima aula, eu já quero ensinar vocês aí a abrirem uma conta, configurar a plataforma, né? Deixar a plataforma pronta para vocês poderem começar a negociar. Eu sei que muita gente bate cabeça na hora de configurar a plataforma, por quê? Mercado Forex a gente usa MetaTrader 4 e MetaTrader 5, né? São plataformas como que eu posso dizer? São plataformas com multifunções, né? Lá dentro você consegue fazer milhares de coisas. Então, são plataformas que são cheias de botões. E as pessoas acabam tendo medo, né? Ou às vezes nem mexendo na plataforma porque acham complicadas. E não são. Eu vou ensinar para vocês o que vocês realmente precisam mexer dentro de uma plataforma dessas, né? Até a tela que eu estou compartilhando aqui com vocês não é a tela do MetaTrader, né? É uma tela que eu utilizo realmente para dar aula, mas vocês vão conhecer o MetaTrader e aí vocês vão ver que não é esse bicho de 7 cabeças, tá? Se você gostou dessa aula, já deixa o seu like aqui embaixo, comenta se você ficou com alguma dúvida, aproveita e ativa o sininho para você acompanhar toda essa minissérie aqui comigo. A gente se vê em breve e bora para a prática!